Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, deixa eu falar de um assunto relativamente polêmico, até porque eu não entendi nada do que aconteceu nesse final de semana sobre a lista do Palmeiras, as listas, né? Lista A, lista B do Campeonato Paulista. Vocês sabem que tem muitos jogadores da base envolvidos, principalmente na lista B, né? Que é a famosa lista da base. O Palmeiras tinha até o dia 25 de fevereiro, assim como os outros clubes, né? Para completar a lista A do Campeonato Paulista, e aí a lista B, que é ilimitada, o Palmeiras pode colocar jogadores aí de base com idade permitida quando ele quiser até a reta final da competição. Então eu não vi nenhuma mídia alternativa, nem mídia tradicional falar disso, mas eu não entendi o motivo pelo qual o Jonathan, meio-campista do Palmeiras, que jogou demais na temporada passada e jogou muito na Copinha, para muita gente foi o melhor jogador do Palmeiras na Copinha, né? E realmente ele se destacou demais. O Palmeiras vem precisando de um meia no time principal. A gente sabe que quando não joga Scarpa e nem Veiga, a gente não tem um meia como o Jonathan, né? Por exemplo, ontem contra a Inter de Limeira, os dois titulares foram poupados e aí nós jogamos sem o meia de armação e aí os atacantes passaram fome lá na frente, né? Então a gente sabe que ele poderia, se o Jonathan tivesse ali, ele poderia ter ganhado minutos, como o Giovani ganhou, como o Pedro Bicalho ganhou no segundo tempo, mas ele não foi inscrito. E aí vocês vão entender melhor essa história no vídeo de hoje. Então, para contextualizar, o Palmeiras colocou alguns jogadores na lista B do Campeonato Paulista, mais precisamente 11 atletas, destaques ao longo da Copinha e alguns reservas, atletas até mesmo que não jogaram, o caso do Natan, goleiro, o caso do Michel, zagueiro. Então o Palmeiras incluiu na lista B do Campeonato Paulista nesse final de semana o Mateusão, goleiro, o Kaique e o Natan também goleiros, assim como o Michel e o Naves, que são zagueiros, o Garcia, lateral direito, Pedro Bicalho, Fabinho, Gabriel Silva, Kevin e Vitinho. Foram os atletas inscritos, o Vanderlei e o Giovani já tinham sido inscritos na lista B anteriormente, né? Depois do Mundial de Clubes eles passaram a treinar efetivamente com o time de cima. E aí na lista A que vem a polêmica, porque na lista A, teoricamente, são jogadores mais velhos, né? Ou que não se encaixam nos requisitos da lista B. Para participar da lista B, o jogador precisa ter pelo menos 16 anos, é exatamente esse motivo pelo qual o Endrick não pode entrar em nenhuma das listas, né? Mas a lista B, principalmente, né? A gente falando de atletas de base, ele precisa ter pelo menos 16 anos, tem que ter nascido de 2001 para frente, ou seja, 2001, 2002, 2003, ele pode entrar na lista B. Por isso que o Danilo, que é um volante já consagrado do time principal do Palmeiras, ele está na lista B porque ele reúne requisitos, né? Ele entra na lista B porque ele nasceu em 2001 e assim ele abre uma vaga para um possível reforço, por exemplo, na lista A. Até esse final de semana, faltava o Palmeiras colocar 2 jogadores na lista A. Certamente era esperado, de repente, algum reforço, que acabou não vindo, né? O famoso camisa 9, que a torcida pede bastante, não veio, né? Então, era quase certeza, era óbvio até, que o Palmeiras fosse colocar 2 jogadores específicos na lista A, que eram Lucas Freitas, zagueiro que jogou muito bem a Copinha também, e o Jonathan. Por que esses 2 jogadores? Porque eles não reúnem condições de participar da lista B. Não por conta da idade, mas sim por conta do tempo de clube. E esse é um outro requisito que o jogador precisa ter para participar da lista B, né? Pelo menos 1 ano de Palmeiras. Coisa que nem Lucas Freitas, nem Jonathan reúnem ainda, né? Porque o Jonathan chegou no meio da temporada passada, veio do Primavera, e o Lucas Freitas veio também no meio da temporada passada, vindo do Valladolid da Espanha. Então apenas o Lucas Freitas entrou na lista A. Mas então quem que ocupou a outra vaga permitida na lista A? E aí eu respondo para vocês. Iago Santos, né, um meio-campista do Palmeiras que não foi inscrito na Copinha, não esteve entre os 30 atletas na lista lá da Copinha. E aí a gente ficou sem entender. Não por conta da qualidade do Iago, que é muito bom jogador, fez uma temporada passada muito boa, apesar de ter sofrido com uma lesão na reta final, mas ele é muito bom jogador, então poderia sim entrar em alguma das listas tranquilamente. Mas a questão não é essa, a questão é que o Iago poderia ter entrado na lista B. O Iago reúne condições para participar da lista B. Ele tem idade, tem tempo de clube, então se o Iago tivesse entrado na lista B, sobraria a vaguinha do Jonathan lá na lista A. Então eu sinceramente não entendi mesmo o que aconteceu. Claro que a gente não sabe de tudo o que acontece dentro do clube, pode ter acontecido alguma coisa que a gente não saiba, como pode ter, por exemplo, o Jonathan já engatilhado um empréstimo para uma outra equipe, e aí, claro, não faz sentido você inscrevê-lo,
né? Mas enfim, a gente aguarda explicações, né? Eu fui atrás, conversei com algumas pessoas ligadas e realmente o que eu entendi foi que foi uma opção mesmo do Palmeiras de não inscrevê-lo. Poderia ter inscrito, sim, né? O Jonathan segue trabalhando, brigando por uma vaga, mas não vai ser agora, na fase mata-mata de Campeonato Paulista, que ele vai ganhar essa vaga. Pode entrar no mata-mata? Pode. Aí sai o Iago, entra o Jonathan, por exemplo, né? Como pode sair um outro jogador também. Né? Mas enfim, é muito esquisito, acho que vocês entenderam, né? Consegui explicar de uma maneira que acho que vocês conseguiram entender. O Palmeiras colocou o Iago na lista errada, basicamente isso, né? Se o Iago tivesse entrado na B, e ele reúne condições para isso, a vaguinha do Jonathan estava lá disponível na lista A e não foi o que aconteceu. Né? Então, assim, eu quero que vocês comentem aqui, uma polêmica até certo ponto vazia, porque muitos podem falar assim, pô, mas o Jonathan, nem o Iago, nem ninguém vai jogar, o Abel tá colocando um pouco a base. Pode até ser, mas como eu falei, ontem, contra a Inter de Limeira, o Jonathan poderia, de repente, ter ganhado alguns minutos, porque faltou um meio-campista reserva para atuar como titular no Palmeiras ontem. Então é isso, quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação envolvendo o Jonathan, principalmente, né, a não inscrição de um dos principais jogadores da Copinha na lista do Campeonato Paulista. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.